Pode se colocar de pé, por favor. Quero ler o Salmo de número 108 com você. Estou na NAA, Nova Almeida, atualizada. E recomendo, tá, queridos? Você que quer uma Bíblia com uma tradução fiel e um pouco mais atualizada, te recomendo muito essa versão NAA, uma versão que eu tenho gostado muito. Salmo de número 108, versículo 1, diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem lira e harpa, quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor, cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Amém? Pai, nós queremos concordar com o salmista, Senhor. Também queremos te adorar com cânticos, com o nosso coração. Queremos exaltar pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Obrigado, ó Pai, que em toda a terra brilhe a tua glória. Pai, que na nossa cidade brilhe a sua glória. Que nessa igreja brilhe a sua glória. Que nas nossas famílias brilhe, Senhor, a sua glória. Que em todo o tempo, aonde estivermos, aonde passarmos, aonde andarmos, que brilhe através de nós, em nós, a sua glória, Pai. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Pai, junto com os instrumentos de cordas, Pai, junto com as vozes, junto com os anjos, nós queremos exaltar nessa quinta-feira o teu santo nome, declarando a tua soberania, o teu reinado, o teu governo, o teu amor sobre nós, Pai. Muito obrigado, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está em Jesus. Te peço, vem encher este lugar, Jesus. Te entrego tudo que eu tenho, também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer.
entrego tudo que eu tenho, sou e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Oh, Senhor, a tua graça me basta. Tua graça me basta. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair
te dizer que a tua graça já me basta. Senhor, nos dá a tua santa presença. Ela já nos basta, Senhor. Só a tua presença nos basta. Só o Senhor é tudo. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo, Jesus. O Senhor é tudo, Jesus. O Senhor é tudo, Senhor. Senhor, Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo para nós. E não há nada que eu queira mais que a tua presença. Dá-nos só a ti. É isso que nos satisfaz, Jesus. Dá-nos só a ti e nada mais. Não precisamos. Dá-nos só a ti. É o que nós precisamos, só de ti. Dá-nos, Jesus. Dá-nos, Jesus. Oh, Senhor, nos ajuda a reconhecer o ouro e a prata como um tesouro escondido nos campos. Vela em nosso coração para o nosso louvor se render a ti, Jesus. Revela quem tu és ao nosso coração, nós possamos descobrir o tesouro escondido. Senhor Jesus, santo tu és. Santo, 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 santo. Não quero nada além de ti. És mais que tu. Tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu. És o tesouro que eu vou ficar pra tudo, sempre no prazer do teu olhar.
satisfaz. Dá-me, Jesus, dá-me, Jesus, nada mais satisfaz, nada mais Mais do que a prata, mais do que a prata e o ouro. És o meu bem mais precioso. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Dá-me, Jesus, dá-me, Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Dá-me, eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és único, tu és único. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és único, tu és único. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és único, tu és único. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és único, tu és único. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és único, tu és. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és único, tu és único. Jesus, declara isso.
Tu és o nosso tesouro, Tu és o nosso tesouro, Tu és o nosso tesouro, Jesus. Tu és o nosso tesouro, Tu és o nosso tesouro, Tu és o nosso tesouro, Jesus, que se deixou ser achado, que se deixou ser encontrado. Tu és nosso Jesus, que se deixou ser achado, que se deixou ser encontrado. Tu és nosso Jesus. Santo Deus, Tu és adorado. Tu és adorado, Senhor. Com os nossos lábios nós Te adoramos, Jesus. Oh, Senhor, nós temos a revelação que Tu és o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, Senhor. Quem nós somos para que o Senhor nos amasse tanto assim, Jesus. Tua graça nos justificou, a Tua graça nos libertou, Senhor. Oh, Jesus, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Nós exaltamos o Senhor aqui, colocamos o Senhor, Pai, no centro dessa igreja. Tu és o centro, Senhor Deus Pai. Tu és o centro da nossa adoração, Jesus. Aqui nós colocamos, Senhor Deus Pai, a nossa fé, Senhor Deus Pai, nossa esperança. Nós depositamos, Senhor Deus Pai, algo que a gente tenta fazer que saia algo bom de nós, Senhor Deus Pai. Nós depositamos em Ti, Senhor Deus. Tu és santo, Tu és adorado. Nós Te agradecemos por esse dia de trabalho, Senhor Deus Pai, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, porque até aqui o Senhor esteve conosco, até aqui o Senhor, Deus Pai, nos segurou. Nós acordamos hoje, nós Te agradecemos, Senhor, pela saúde, pela nossa casa, pela nossa cama, por tudo que o Senhor tem nos dado, Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. E nós reconhecemos que sem Ti não somos nada em ninguém, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus Pai, nos livra de todo mal, de toda tentação. Em nome de Jesus, nós Te adoramos e Te agradecemos por esse dia. Amém. Fica à vontade, queridos, trazer o seu dízimo, sua oferta. Fica à vontade, vem adorando a Ele. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és único, Tu és único. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és único, Tu és único. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és único, Tu és único. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és único. As crianças. Pastor Lucas, por favor. Pai, nós queremos confirmar isso. O Senhor é o único. Só o Senhor nos satisfaz. Pai, nós entendemos isso. Nós precisamos conhecer
mais do teu coração, nos dá o Senhor, Pai. Pai, que isso seja uma realidade, uma verdade, que isso seja, Pai, a nossa motivação, a fome do nosso coração, Pai, o desejo das nossas mentes, Pai, isso seja o desejo nosso, Pai, é estar num lugar, Pai, de contemplação, é estar num lugar conhecendo o teu coração, quem tu és. O Senhor é a plenitude de tudo, o Senhor é que nos completa, Pai, o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é tudo aquilo que nós buscamos, o Senhor é quem pode, Pai, nos dar destino, o Senhor é quem nos orienta, o Senhor é quem vai mudar a nossa vida, as nossas emoções, o Senhor é quem vai transformar a nossa mente, o Senhor é quem vai curar as nossas feridas, é o Senhor que vai limpar as nossas emoções. Pai, nós queremos é o Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Pai, unimos com a igreja, Pai, nessa oração, que o Senhor nos dê mais do Senhor, que o Senhor nos dê mais do Senhor. Queremos o Senhor, nada mais nos satisfaz, Senhor. É a tua presença, é a intimidade com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo de louvor. Abençoe o culto, abençoe as crianças, abençoe os profs, abençoe a vida do pastor Lucas, que ele possa ministrar a tua palavra conforme o teu querer, que a unção do teu Espírito flua através dele e que as nossas mentes, corações estejam ligados, focados no Senhor e em tudo que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, a paz, amém? Glória a Deus pela sua vida. Sabe, queridos, hoje eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou comigo já há algumas semanas, mas foi algo muito especial para mim, e na verdade me traz muita segurança, me traz muito ânimo, me traz muita esperança e certeza de que em Deus tudo vai bem. Em Deus nós temos assim um porto seguro, um solo que nos garante, né, uma infinidade de coisas muito especiais. E eu fui muito tratado, muito ministrado com isso. Então eu tenho assim alegria em compartilhar isso com vocês, tá bom? Essa ministração ela nasceu, ela começou em uma palavra que eu mesmo trouxe para vocês aqui, onde eu falava sobre autoprivação, né, sobre um período, né, tentando resumir essa ministração que foi mais ou menos no começo do ano, alguns meses atrás, eu falei aqui com vocês nesse altar, resumindo em uma única frase aquela ministração, eu dizia que se nós nos autoimpuséssemos um deserto, Deus não precisaria fazê-lo. Deus sempre tem coisas para nos ensinar. E Deus nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então é muito comum ao longo de toda a história do povo de Deus, Deus mandar o seu povo para o deserto. E o que eu trazia naquela ministração era que quando nós nos colocássemos como o sacrifício vivo, através de jejum, através de tempo, de leitura bíblica, através de esforço para conquistar o reino de Deus, como diz a palavra, talvez Deus não precisasse nos submeter a desertos. Deus poderia nos ensinar algo através do nosso auto-sacrifício. Então, mediante aquela própria ministração, eu, tentando viver aquilo que eu mesmo tinha pregado, eu me propus a fazer um jejum um pouco maior
do que eu estava acostumado, era um jejum que me desafiava. Então foi um período um pouco mais longo. E durante esse tempo de jejum, eu queria, obviamente, dedicar aquele tempo a Deus. Senão é regime, não é jejum, né? Se você parar de comer e não ter um momento de intimidade com Deus, na verdade você está fazendo um jejum intermitente, você está tentando perder peso, alguma coisa nesse sentido, mas não se aproximar de Deus. E como eu queria me aprofundar um pouco mais na Bíblia e nas coisas do reino, eu comecei a meditar em onde eu estudaria durante aquele período. Qual parte da Bíblia Deus gostaria que eu me aprofundasse um pouco mais, que eu tentasse entender o trecho bíblico com um pouco mais de profundidade. E enquanto eu fazia essa oração, sozinho no meu quarto, eis que entra aquela branquela ali, ó. Aquela branquelinha linda entrou no meu quarto, minha filha. Eu falei, Isabela, vem cá. Eu falei assim, ó, escreve 2 números no papel, 1 e 2. E daí você guarda que a gente vai fazer um sorteio. Daí ela escreveu 1 e 2, e nós sorteamos e deu 1. Esse número 1, para mim, significava Velho e Novo Testamento. Então, como sorteou 1, então eu sabia que era um livro do Novo Testamento, do Velho Testamento, certo? Do Primeiro Testamento. Daí eu falei, Isabela, agora você faz de 1 a 39. Ela já fez assim, pai! E lá foi ela fazer 39 papeizinhos. E daí nós sorteamos um papelzinho e caiu o livro respectivo de Abacuque. Abacuque é um livro muito pequeno, queridos. São apenas 3 capítulos. Então, assim, é muito fácil você sair daqui e lê-lo hoje mesmo. Tá bom? Então, eu dediquei, assim, um tempo um pouco mais precioso para estudar com um pouco mais de profundidade esse texto que eu acabei de te dizer, Abacuque. Então nasceu essa palavra, essa ministração, foi nesse período. E eu estava com ela guardadinha aqui no meu coração, porque eu sabia que em algum momento eu ia compartilhá-la com vocês. E assim, é muito bom, sabe? Não é uma exortação, tá bom? É uma palavra de ânimo, uma palavra que vai colocar você para frente, amém? Então, assim, caminha comigo nesse entendimento que é muito legal, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de Abacuque. Talvez você não conheça o contexto, né? Abacuque foi um profeta do Velho Testamento que viveu lá no reino de Judá, tá bom? Ele viveu na época do rei Josias, de Jeoaquim, eram os últimos reis. Então esse era o contexto, né, da vida de Abacuque. Ele viveu em anos aproximadamente entre 605 e 612 antes de Cristo. Então existe uma briguinha teológica aí, que é um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas existe um consenso, ninguém nega, que foi nesse período de 612 a 605 antes de Cristo que ele viveu, tá bom? Então vamos entender o contexto dessa época, porque é importante, senão você não vai entender. Senão, para você, o livro não vai fazer tanto efeito. Nessa época, o reino de Israel já tinha sido derrubado, não existia mais. Então vamos lembrar, o povo de Deus tinha 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, né? Todo mundo comigo? O reino de Israel fez tudo errado, sucumbiu, eles foram conquistados pelo Império Assírio, tá bom? Isso aconteceu, né, algumas décadas antes de tudo isso. Então sobrou apenas o povo de Judá. Só que, ao longo dessa caminhada, o povo foi perdendo contato com Deus. O povo foi acostumando com os costumes pagãos. Porque os grandes impérios daquela época eram o Império Assírio e o Império dos Caldeus, que lá na frente veio a ser a Babilônia. Babilônia você já ouviu falar muitas vezes. Então nós estamos falando de um profeta que viveu cerca de
5 anos, 8 anos, 12 anos antes do Império Babilônico exterminar o povo de Deus. Então esse livro que você está lendo, que está na sua Bíblia aí na palma da sua mão, deixa ele aberto quem está com a Bíblia, porque a gente vai devagar nele. Ele foi escrito alguns anos antes do povo de Deus ser conquistado pelo Império Babilônico. Então esse era o contexto. O povo de Deus estava enfraquecido, desviado da aliança com Deus, fazendo tudo errado, cometendo assim atrocidades aos olhos de Deus. Os costumes pagãos já estavam inseridos no povo de Deus e eles não guardavam mais nada da aliança. E Deus se esforçou para fazer o povo seguir a aliança. Deus levantou muitos profetas. Profetas dessa época eram mais ou menos Jeremias, que era contemporâneo, Ezequiel. Eram profetas que todos, cada um na sua região, traziam uma palavra de confronto para o povo. Falava assim, voltem para o caminho de Deus, senão Deus vai entregar vocês para o inimigo. Só que ninguém estava nem aí. Então esse foi o contexto onde Abacuque viveu. Amém? Vamos lá. O livro de Abacuque, ele contém uma simples conversa de Abacuque, o profeta, com o Senhor. Assim como Jeremias, que era contemporâneo dele, Abacuque fez perguntas muito sinceras para Deus. Abacuque fez assim, perguntas audaciosas para Deus. Ele questionou Deus, literalmente. E assim, ele colocou Deus na parede, apertando, indagando Deus, questionando por que Deus estava permitindo algumas coisas. E é sobre isso que nós vamos falar. E o que acontece, querido, é que essa preocupação com o seu povo parecia que fazia parte dos planos de Deus. E nós vamos falar sobre tudo isso. Só que o que eu aprendo aqui, eu já quero entregar uma cereja do bolo, Aqui a primeira lição que a gente aprende com tudo isso é o valor de nós levarmos a Deus as nossas preocupações, as nossas dúvidas, de uma forma sincera, de uma forma real. Eu vou repetir, o valor que tem você entregar a Deus, você se colocar diante de Deus, para expor, para perguntar para Ele, assim como Abacuque fez, as suas preocupações, os seus medos, aquilo que você teme, você pedir para Deus te explicar o porquê que isso ou aquilo está acontecendo, e a resposta de Deus vem. Então o livro de Abacuque, ele é dividido em 3 etapas muito simples. É Abacuque perguntando, Deus respondendo, Abacuque indignado perguntando de novo, e Deus respondendo de novo. E finaliza a 3ª etapa com Abacuque dando graças e colocando a fé dele em Deus. É uma das orações mais bonitas. Nós vamos cantar essa música, ela tem muitas canções a respeito desse trecho maravilhoso, que é o mais famoso de Abacuque, aquele trecho que ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado na prisca, ainda que não haja alimentos nos campos, ainda assim, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu arrepio de falar isso. Sabe, esse trecho é conhecido por todos. Mas existe todo um contexto antes disso que é muito legal da gente entender. Então vamos lá, por favor. Abram a Bíblia em Abacuque 1:1. Coloca na LTLH, por favor. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e Tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e Tu não nos salvarás?
por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Amém? Você está aí comigo? Agora vem a resposta de Deus. Olha só a resposta de Deus. Versículo 5. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer, quem que vai fazer? É Deus, amém? É Deus falando, o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam mesmo que alguém contasse. Versículo 6. Estou atiçando os babilônios. Na versão RA está escrito assim: eu suscito os babilônios, que é a mesma coisa. Em outra versão ainda está escrito: estou trazendo os babilônicos. É Deus falando. É inacreditável a resposta de Deus. Para pensar comigo, você acha que era isso que Abacuque esperava ouvir? Abacuque faz uma oração desesperada, fala: Senhor, até quando eu gritarei violência e você não me acode? Você acha que Abacuque estava esperando essa resposta de Deus? Deus não alisou o couro dele, não. Deus falou assim: sim, Abacuque, sou eu mesmo que estou atiçando essa galera. Sou eu que estou trazendo os babilônicos. E vamos repetir o que eu já disse, esse livro foi escrito há alguns anos antes disso acontecer. É por isso que eu sempre falo que a Bíblia é maravilhosa. Só é ateu quem não conhece a Bíblia. Porque como pode alguém achar que Abacuque escreveu tudo isso e acertou em cima da pinta tudo o que aconteceu? Agora vamos voltar para cá. Então, queridos, Abacuque não esperava jamais uma resposta dessa. Deus deu-lhe uma, sem dó nem piedade. Sou eu que estou trazendo os babilônicos, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar a terra dos outros. Versículo 7, eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos e são mais ferozes que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados e por aí vai. E daí Deus fica falando da potência, da maldade que são os babilônicos, até o versículo 11. Amém? Você está aí comigo? Daí vem a tréplica, porque Abacuque não se conforma com essa resposta de Deus. Se coloca no lugar de Abacuque, fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que Jesus acordou mal-humorado hoje? Porque como assim? Ele está querendo trazer aquele povo do Satanás para vir aqui. Nossa vida já está difícil, aí ele quer trazer aquele povo para acabar de enterrar a gente que já está com o pé na cova. É mais ou menos isso, querido. Porque Judá estava completamente enfraquecido, estava completamente dissipado. E historicamente, num relato aqui no livro, a gente sabe que era um período muito difícil de escassez. Então existia muita prostituição no meio do povo de Deus. Existia muita negociação corrupta. Existia muitas coisas que o mundo trouxe para aquele povo, para que eles pudessem sobreviver. E Deus permitiu que eles chegassem naquele ponto, porque eles escolheram não cumprir a aliança. Então, voltando para o texto, Abacuque, ele vem com a sua segunda pergunta. Versículo 12. Tu sempre exististe, ó Senhor, o meu santo Deus. Tu és imortal. Tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônicos e lhe deste força para nos castigar. Ele está afirmando. Versículo 13. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suporta ver as pessoas cometendo maldades. Como é então que ficas calado quando esses malvados
matam pessoas que são melhores do que eles. Queridos, a indagação de Abacuque é justa. Talvez faça sentido para mim e para você. É uma pergunta coerente que ele faz para Deus. Poxa, Deus, como é que você vai ficar calado com essas pessoas matando pessoas, povos que são melhores do que eles? Vamos trazer para a nossa vida. Quantas vezes a gente não entende as coisas de Deus? E muitas vezes a gente sabe que Deus é soberano, que Deus é majestoso. Então muitas vezes nós não queremos entrar nessa profundidade de pergunta para Deus. Nós queremos aceitar, e a gente deve aceitar, mas é diferente você aceitar do que você se calar sem perguntar para Deus o porquê das coisas. Então o que eu aprendi com Abacuque é que não existe mal nenhum em eu ser sincero com Deus, porque Deus conhece o seu coração. Se você for sincero com Ele ou não, Ele sabe o que está aí dentro. Então muitas vezes nós enxergamos injustiças com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa nação, mas nós não temos coragem de perguntar para Deus uma direção, um porquê. E foi exatamente isso que Abacuque fez. Vamos ser sinceros, Abacuque foi audacioso, ele foi tupetudo, petulante. Perguntar para Deus como se a gente fosse alguma coisa. Sim, a gente é, querido, a gente é filho, sabe? E filho, ele tem intimidade para perguntar para o pai, perguntas por mais tola que seja. Eu não estou falando para você ser rebelde, pelo amor de Deus. Nós precisamos aceitar aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia manda, nós nos agradarmos do Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então eu não estou incitando ninguém aqui a colocar o dedo no nariz de Deus e falar: Deus, você não tem que fazer isso. Não. Eu estou te incentivando a ser sincero com Deus, a se colocar diante de Deus e levar para Ele as suas preocupações, os seus medos. O medo de Abacuque era real. Eles estavam cercados, o exército babilônico estava ficando super fortalecido, do outro lado tinha os assírios também fortalecidos, o povo de Deus fraco, e todo mundo em volta, armado com cavalos, com guerra, com lanças, e eles no meio de tudo isso. Então a preocupação dele era pertinente, e aqui ele coloca para Deus. Versículo 14, por que trata os seres humanos dessa forma? Vamos lá para o capítulo 2. Deus responde de novo a Abacuque, tá? A resposta do Senhor, está vendo? Capítulo 2, no título da sua Bíblia. E o Senhor responde de novo. Então, era tréplica, agora já me perdi. Então vamos lá, Abacuque perguntou, Deus respondeu, Abacuque ficou indignado e colocou outra pergunta, e Deus respondeu de novo. E o Senhor disse, versículo 2, escreva em tábuas a visão que vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ei, deixa eu só abrir um parêntese. Tábuas, naquela época, era um costume, tá bom? E não era uma tábua de madeira igual você pode supor. As tábuas eram como se fossem pranchas que eles faziam de argila para fazer uma inscrição. Então era um costume comum na época. Então Deus manda Abacuque escrever em tábuas. Escreve aí o que eu vou te falar, para todo mundo ver, em letras grandes, negrito, maiúsculo, tá bom? Versículo 3. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato, assim disse Deus. Sabe quando foi o momento exato, queridos? Foi em 597 a.C.
Lá no começo da ministração eu falei para você que ele escreveu esse livro entre 605 a 612. Então, 8 anos depois, mais ou menos, aconteceu de a Babilônia invadir Judá e tomar conta de tudo. E daí a história da Babilônia que você já conhece, a gente não vai contar ela aqui de novo. Amém? Abre Daniel 1:1, por favor. No 3º ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Versículo 2. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Quem que deixou? Aqui em Abacuque, Deus não estava profetizando que isso ia acontecer? Daniel é um livro que aconteceu um pouco mais para frente. Então, mais uma vez, a Bíblia, conectada, coesa, coerente. Então, foi aqui, nesse momento, que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, conquistou a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Fecha parênteses. Queridos, isso aqui é tremendo, porque a Bíblia é completamente conectada. Deus falou para Abacuque que isso ia acontecer. E lá em Daniel, Daniel confirmou que Deus permitiu que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Só para fechar essa conexão, amém? A gente está no versículo 4, a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é essa, e aqui é o ponto máximo da minha ministração. Aqui é o que eu quero que você leve para sua casa. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus, ele responde para Abacuque. Ele fala assim, escreve em tábuas o que vai acontecer. Escreve, porque ainda não chegou o tempo, mas vai chegar. E esse tempo era quando Nabucodonosor invadisse a cidade. O tempo chegou. Mas a resposta de Deus é, Abacuque, fica tranquilo, porque os fiéis, as pessoas certas, os que têm aliança com Deus, eles viverão. E deixa eu te falar, eles viveram. Você sabe qual que é o exemplo disso? Daniel, que a gente acabou de ler. Eu, há pouco tempo atrás, eu também fiz uma ministração sobre Daniel, que Daniel viveu bem na Babilônia. Ele não apenas viveu, ele viveu com conforto, com honras. E Daniel era escravo. E não foi só Daniel, foi Daniel e uma tropa de amigos. Então Deus, ele foi fiel no que ele disse para Abacuque. Os corretos, os fiéis, os que tiverem aliança, a Bíblia sempre é condicional, sempre. Todo texto que você lê na Bíblia, toda bênção que Deus entrega, toda promessa, ela sempre tem uma condição. E a condição era aqui, os que são corretos viverão. Mas ele deixou claro que os maus não terão segurança. Então foi isso que Deus permitiu que acontecesse. E eu não sei se você lembra da história de Daniel. Nabucodonosor, ele separou uns quantos para viverem bem, para serem treinados, para serem honrados. E Daniel escolheu não se contaminar com a cultura do Egito. Do Egito não, da Babilônia, perdão. Do Egito também, funciona igual. Esse é o X da questão. A gente, uma vez, ouviu aqui nesse púlpito sobre a graça da garça. Eu achei linda essa expressão, nunca mais esqueci. A garça, aquela ave completamente branca, imaculada, ela tem a capacidade de viver em meio à lama, sem se sujar. Assim era Daniel. E esses que conseguiram viver dessa forma, eles viveram bem. Eles foram salvos, foram poupados por Deus. E Deus continua com a visão que era para ser escrita. Deus vai lá e fala assim, agora entra os 5 ais. Você está vendo os 5 ais aí na sua Bíblia? O que é os 5 ais? É ai da Babilônia. Por causa disso, ai da
vocês roubaram as riquezas, tá certo aí? Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países, e agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Ai de você, Babilônio cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Versículo 16, porque Deus vai falando, ai de vocês, ai de vocês. Sabe o que Deus está determinando aqui? A sentença da Babilônia. Então Deus está deixando claro que Ele está usando a Babilônia, né, para alinhar o povo de Deus, para corrigir o povo de Deus. Mas, ai da Babilônia. O fim da Babilônia é trágico. É isso que Deus está deixando registrado. Versículo 16. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque esse pedaço é forte. Talvez você não entenda essa expressão do cálice da ira de Deus. Esse cálice da ira de Deus, ele é repetido algumas vezes na Bíblia. E quando a gente fala do cálice da ira de Deus, é algo assim, é a ira de Deus. Então, se tem alguém para a gente não querer como inimigo, é Deus, você concorda? Esse cálice da ira de Deus foi exatamente o que Jesus temeu. Vocês lembram de Jesus no Getsêmani, quando ele suou sangue? Porque a alma dele estava agoniada, e ele estava desesperado, porque ele sabia o que estava por vir. Daí ele fez uma oração assim, Senhor, se for possível, afaste de mim este cálice. Era esse o medo de Jesus. Jesus nunca teve medo da cruz. Jesus não tinha medo de morrer. Morrer era mamãozinho com açúcar para Jesus. Por mais que ele tenha padecido de uma forma inimaginável para nós, isso era pequeno para Jesus. O difícil era enfrentar o cálice da ira de Deus. O momento que ele se afastou de Deus pelo seu pecado. Então, ele teve que enfrentar a ira de Deus. O momento que ele diz para Deus assim, por que me abandonaste? Porque aquele momento ele estava absorvendo o seu pecado. E ele precisava encarar o cálice da ira de Deus. Esse sim, é algo que nós precisamos nos preocupar. Então, aqui, o Senhor está prometendo que a Babilônia enfrentaria o cálice da ira de Deus. E foi o que de fato aconteceu. A Babilônia não existe mais. A Babilônia nunca mais se reergueu, não sobrou nada da Babilônia. Então, Deus, Ele responde a Abacuque, assim com clareza. Deus deixa muito bem determinado o que vai acontecer. Escreve em tábuas, Abacuque, escreve, para que todo mundo saiba, para que lá em 2020, 2000 anos depois de Jesus, as pessoas saibam que esse livro foi escrito antes da Babilônia conquistar Judá. E eu vou usar a Babilônia para corrigir Judá, mas eu vou exterminar a Babilônia. A Babilônia vai provar do cálice da ira de Deus. Era esse o recado. Capítulo 3, aqui a gente entra no trecho final desse diálogo entre Abacuque e Deus, amém? Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, os meus lábios tremeram de medo, perdi todas as forças e não pude ficar em pé, portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Sabe quando foi, queridos? Foi 70 anos depois, porque Abacuque não sabia quando seria, mas ele sabia que Deus ia castigar os babilônios. Jeremias já tinha profetizado lá atrás que duraria 70 anos, e adivinha só, acertou de novo.
O livro de Jeremias foi escrito antes da Babilônia, lá está escrito com todas as letras: durante 70 anos vocês vão ser escravos, se vocês não se corrigirem. Ninguém se corrigiu, Nabucodonosor, Babilônia escravizou eles por exatos 70 anos. Então aqui mais uma vez o livro de Abacuque, em sincronia com outros livros da Bíblia, e cravando a profecia, cantando a pedra com precisão, com exatidão. Foi exatamente o que aconteceu. A Babilônia foi destruída 70 anos depois, não pelo povo de Deus, pelo exército assírio, tá, gente? Inclusive isso também foi profetizado por Isaías. Isaías chamou pelo nome o imperador Ciro. Está escrito lá no livro de Isaías, que Ciro se levantaria para libertar o povo de Deus. E olha que coincidência, o império que derrubou a Babilônia foi o império assírio, o império persa, comandado pelo seu imperador Ciro. Olha que coincidência, a Bíblia é maravilhosa, né? E daí, por fim, depois de todas essas revelações, diante dessas explicações que Deus fornece para Abacuque, ele termina o seu livro no capítulo 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Agora eu mudei a versão, né? Eu estou deixando vocês loucos. Então vamos para a NTLH. Ainda que a figueira não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador. Ó Senhor Deus, é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça, e me leva para montanhas onde estarei seguro. Glória a Deus, querido. Eu não sei você, mas eu fiquei feliz demais com tudo isso. Mas não adianta nós aprendermos a história da Bíblia se nós não aplicarmos ela para a nossa vida. Nós precisamos trazer isso para os nossos dias, nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. E você sabe o que eu vejo, querido? Eu vejo que, quando eu analiso o cenário que a gente vive, eu luto comigo mesmo para não me abalar. Eu luto comigo mesmo para não entrar em pânico, para não ficar angustiado. Porque a nítida impressão que eu tenho é que Deus está suscitando os babilônicos contra nós. Vamos trocar. Deus está suscitando os globalistas, os esquerdistas, chame como você quiser. Deus está suscitando uma geração que luta contra os planos conservadores de Deus. E a nítida impressão que eu tenho é que nós estamos cada vez mais fracos. A nítida impressão que eu tenho é que a Agenda 2030 está em pleno vigor. A nítida impressão que eu tenho é que a liberação da maconha, que é o tema dessa semana, está em andamento. Há alguns anos atrás, droga era completamente proibido, não se discutia. De alguns anos para cá, a pergunta mudou. Droga é legal ou não é legal? Hoje, nós já passamos essa fase, agora é quanto de droga pode? Essa é a discussão dessa semana. Não é se pode ou não. O nosso governo, ele entende que pode. A nossa Suprema Corte, ela não está decidindo se pode ou não, ela está decidindo quanto pode. E eu estou falando do tema dessa semana, mas todo santo dia nós vemos notícias
que nos dão a impressão de que estamos perdendo esse cabo de guerra. Então eu vejo Deus atiçando os babilônicos, eu vejo Deus trazendo, mas sabe de uma coisa, querido? O justo viverá bem. Então o nosso desafio é ter a graça da garça, é permanecer limpo, correto, justo, aliançado, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Se eu tiver essa força, essa disciplina de ser fiel a Deus em toda e qualquer situação, eu sei que Deus é fiel. Então, por que me preocupar? Por que ficar desesperado ou angustiado com o nosso atual presidente, se ele vai vencer a próxima eleição ou não? Que diferença vai fazer para mim? Para a nação eu sei que vai. Para a nação eu sei que ela está sucumbindo. Se você buscar qualquer número, qualquer índice econômico, educação, o Brasil tem educação comparada à dos piores países da África. Sabe, é inacreditável isso. E se eu começasse a trazer as tragédias da nossa nação, a gente ficaria a noite inteira e saía daqui todo mundo chorando, mas meu objetivo é o contrário. Meu objetivo é mostrar para você que se a nação sucumbir, você pode não sucumbir. Você pode ser o Daniel da nossa geração. Porque a promessa que Deus fez para Abacuque, ela vale para você, ela vale para mim. Então a gente está vivendo em meio ao caos. Sabe, a gente está vivendo em declínio, em decadência. Mas não importa. O que importa é a sua vida particular. Eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca esqueci dela, que a gente não aprende nada com sucesso, a gente só aprende com fracasso e com erro. Porque quando você está em sucesso, você fez tudo certo, você não aprendeu, você não tem algo a mudar, você não tem algo a ser transformado, porque tudo deu certo. Agora, o fracasso, ele traz consequências, que faz você aprender, mudar e fazer diferente da próxima vez. Mas, entretanto, porém, diz o sábio que, você não precisa necessariamente errar para aprender, você pode aprender com o erro alheio. Então, se Judá errou, se esse povo fez tudo errado, se esse povo sofreu consequências drásticas, quando eu falo consequências drásticas, queridos, é morrer, sabe, é ser escravo, é puxar a carroça no lugar do burro, literalmente, não é força de expressão. Então, assim, uma grande parte morreu, outra grande parte foi levada escravo, e assim, o povo sucumbiu, por quê? Porque se afastaram da aliança. Enquanto que os vizinhos, aquele mesmo povo, irmão com irmão, os que guardaram a aliança viveram bem. Então a gente precisa ser inteligente e aprender com o erro dos outros. Eu já disse isso tantas vezes aqui. A gente precisa trazer essa realidade para a nossa vida e ter a convicção que Deus vai te guardar. Então, assim, eu finalizo a ministração. Por favor, eu queria chamar a equipe de louvor, nós queremos cantar essa canção. Eu queria finalizar essa ministração deixando claro para você que o justo viverá pela fé. Foi essa a promessa de Deus, foi essa a resposta de Deus para Abacuque. O justo viverá pela fé. Se você tem fé, tem convicção, se você tem a disciplina de se manter próximo de Deus, você viverá, independente das circunstâncias que vive a nossa nação, independente das circunstâncias que vive a sua família, independente das circunstâncias que vive a sua empresa, Deus há de te proteger, de te guardar, de te iluminar em meio ao caos.
Amém? Você guarda essa palavra para você? Então fica de pé, eu quero cantar uma canção. Eu também gostaria de orar com você. Pode cantar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Querido, quero te convidar para você colocar os seus medos, as suas preocupações diante de Deus nesse momento. Sabe, ainda no seu lugar, eu quero orar com você, mas eu quero que você entenda a profundidade dessa canção e desse texto. Tem uma coisa muito interessante nesse texto que eu esqueci de mencionar. No versículo 1, quando o profeta fala a palavra violência, no original é Hamas, um termo que você tem ouvido todo dia. O profeta fala assim: ó, até quando gritarei violência e não me salvarás? Esse termo violência, ele foi repetido no texto várias vezes, e a tradução é Hamas, significa violência, mãos sujas de sangue. Você tem visto isso?
todo dia na TV, uma luta de 3.000 anos. A diferença, aqueles que não são pegos pelo Hamas, são aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Fique escondido, debaixo das asas do Altíssimo, na sombra do Onipotente, e mal nenhum te alcançará. Amém? Senhor Deus, nós colocamos as nossas preocupações no seu altar, Deus. O Senhor é o único Deus, o Senhor é o único em quem confiamos, Pai. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é aquele que nos livra do mal, o Senhor é aquele que nos leva para pastos verdejantes, para as águas de descanso, Deus. É só o Senhor, Pai. A nossa fé está somente em Ti, Deus, e nós não confiamos em absolutamente nada que não seja o Senhor, Deus. A Ti nós entregamos toda a nossa vida, toda a nossa história. A Ti consagramos tudo que temos e tudo que somos, Deus. A Ti a honra, a Ti a glória, Deus. A Ti, Deus, as nossas vidas dedicamos, Deus. Que a honra seja Tua, Deus. Que a glória seja Tua, louvor, exaltação. E que a nossa vida, Deus, seja um reflexo da aliança que o Senhor tem conosco, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, Deus, viver a Sua vida, Pai. Nós queremos viver o Seu reino, Pai. Nós queremos viver de propósito, Pai. Nós queremos viver de uma forma intencional que agrade o Seu coração, Deus. De tal forma, Deus, que estejamos na sombra do Onipotente, Pai. Descansando, Deus, descansando no esconderijo do Altíssimo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, proteja a Sua noiva, Pai. Oh Deus, nos conceda a Sua mão protetora, nos livra do mal, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Mais do que isso, Deus, clamamos pela nossa nação, Deus. Clamamos pelos nossos governantes, Deus. Coloque a Sua mão e converta o coração dessas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, traz o Seu Consolador para mudar a história, Deus, desta nação, para mudar, Deus, a nossa cultura, os nossos valores, Deus. E se nada disso acontecer, Pai, se nada disso acontecer, Deus, nós estaremos, Deus, em pé, diante de Ti, Deus, diante do Seu altar, lado a lado com o Seu reino, aliançados na Sua justiça, Deus. E nada, absolutamente nada nos afastará do amor de Cristo. Em nome de Jesus. E você que concorda com essa oração, dá um forte aplauso para Jesus, amém? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia! Que palavra, né, queridos? Não importa a tribulação, importa o meu coração estar perto de Jesus e o teu também, amém? É isso que nos garante. É dar-me Jesus, nada mais me satisfaz, e a gente está focado nisso, pedindo misericórdia e graça para não deixar a gente desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia fala, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Todo dia a gente tem que acordar e falar, Senhor, me dá a graça que eu só preciso vencer hoje. Aí amanhã você acorda e você faz de novo, Deus, me dá a graça que eu preciso vencer hoje. E de hoje em hoje, e hoje em hoje, nós vamos chegando e prosseguindo para o alvo, amém?
Queridos, temos culto sábado, as programações domingo, mas eu queria falar do encontro. Muitas pessoas deram nome para fazer o encontro no último domingo. E se você não veio, e se você gostaria de participar, fazer esse encontro, se você não fez, eu queria muito que você desse teu nome ali atrás, fizesse a inscrição, porque eu tô doido para dar um susto na nossa liderança, queridos. E eu, sim, sabe, tô orando aqui. Então, dependo muito de vocês, pela logística, mas queria incentivá-los, ok? A você não deixar para depois. Se você não fez, faça, dê o seu nome e nós vamos alinhar isso aí num grupo, ok? Então, depois você passa na secretaria. Os que nos visitam, Deus abençoe muito o coração de vocês, que vocês possam sair daqui queimando por Jesus sempre. Amém? Abaixe sua cabeça. Pai, muito obrigado pelo culto. Obrigado pela vida do pastor Lucas, por toda a revelação. Obrigado pela tua palavra. Muito antes de acontecer cada coisa, o Senhor levantou, o Senhor revelou os seus profetas. Pai, assim como um dia o Senhor vai voltar e já está determinado, escrito, Pai, nós já sabemos. Eu sei que vai se cumprir. E assim como nós falamos, que nós possamos perseverar, continuar firmes, com coragem, firmes no teu caminho, Pai, no autor e consumador da vida, Pai. Obrigado, Pai, por essa igreja linda, obrigado por cada casa, família. Nos dê um final de semana abençoado, nos esconda mesmo debaixo das tuas mãos, que os teus anjos estejam acampados em volta de cada um que está aqui, Pai, guardando a vida deles, abençoando, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, querido, ótimo final de semana, dê uns 50 abraços aí.